Olá, turmas, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Alessandra e hoje, 29 de abril, estaremos aqui apresentando para vocês a nossa atividade, a nossa quarta atividade do segundo corte, né? Que corresponde ao segundo bimestre. Então, pessoal, antes de iniciar a nossa atividade, quero lembrá-los, né, da necessidade e obrigatoriedade de fazerem aí o cabeçalho, tá bom? A gente vem sempre repetindo isso. Lembrando que essa é uma das disciplinas que serve justamente para orientá-los aí no trabalho de vocês. Então, um dos trabalhos diários de vocês é realizar as atividades. Então, para que vocês consigam se identificar a atividade, lembro-os que é necessário aí fazer o cabeçalho e também informar o número e o título da atividade, tá certo? Logo aí abaixo está o endereço, né, de todos, o nome e o endereço para o qual vocês devem enviar todas as atividades de cada professora, tá certo? Abaixo temos as orientações, essas orientações é o que você precisa fazer nesta atividade. Aí vocês estão observando que na orientação 1 tem o endereço do YouTube, né? Então, lembro vocês que esse endereço não corresponde a esta aula, porque nós ainda estamos gravando. Então, esse endereço aí corresponde à aula anterior, tá? Mas a hora que a gente for postar para vocês, nós informaremos neste mesmo endereço aí, ó, nessa orientação 1, já o endereço desta aula de hoje, tá certo? Então, fiquem atentos. A professora Alessandra criou um canal no YouTube só para poder salvar as nossas atividades, né? Já que pelo WhatsApp não seria possível enviar, devido à quantidade, à extensão do vídeo, às vezes excede o permitido pelo WhatsApp. Então vamos lá, nossa atividade 11, né? Como eu disse, é a quarta atividade do bimestre. Eu vou me posicionar agora do outro lado para poder falar um pouquinho para vocês. Tá? Então aí, olha, atividade 11, projetando o futuro. Um objetivo sem um plano é apenas um desejo, né? Qual é o objetivo da sua vida? Você tem um plano para esse objetivo? Então, se você não tem um plano, é só um desejo. Aí é uma frase do Anthony de Saint-Exupéry, tá? Aí temos uma imagem para a gente pensar um pouquinho. Vai aparecer aí, gente, algumas mensagens na tela, porque eu preciso estar online para poder gravar e vocês estão respondendo frequência, né? Então acaba aparecendo aí, tá bom? Vamos lá. Acompanhe aí comigo, por favor. Agora eu vou me posicionar para o outro lado, porque o texto de vocês está em duas colunas. Então, olha, precisamos desenvolver uma visão de futuro, fortalecer nossas redes de relacionamento e compartilhar nossas conquistas. Isso aí é quando a gente começa a pensar o nosso projeto, né? Como a gente começa a pensar, projetar o nosso futuro. Então, é da natureza humana superar desafios, né? O tempo todo, aí no nosso dia a dia, nós temos desafios. Então, para que a gente pense aí o nosso projeto de futuro, nós então propomos outro conjunto de palavras para nos auxiliar a lidar com o mundo múltiplo em que vivemos, ou seja, com as várias dificuldades e desafios que o nosso dia a dia apresenta. Então, nós determinamos 3 nomes aí, ou melhor, 4, né? Que é visão, compreensão, clareza e adaptabilidade. Então, a gente vai ver um pouco de cada uma delas, elas estão destacadas aí na cor azul, tá? Então, a primeira delas é visão. Acompanhe aí comigo, por favor. Diz respeito tanto à capacidade de observação da realidade existente, como à habilidade de projetar no futuro nossos desejos. Ou seja, eu tenho que compreender a realidade, né? Nós precisamos compreender o mundo e a realidade em que estamos, para a partir dela, né, buscar a habilidade de projetar o nosso futuro e os nossos desejos, né? Os nossos interesses, as nossas aspirações, e a partir disso buscar motivação, né? Impulsos, o que nos impulsiona para a ação no presente, quais são as ações que nós devemos desencadear agora para que esse sonho nosso futuro aconteça. Então, para isso, nós também precisamos trabalhar a compreensão, né? O que significa isso? Se direciona ao entendimento das interconexões. Professora, que nomão esquisito é isso? Está aí entre parênteses, olha, conexões entre elementos, né? Conexões entre as ideias e os desafios. Então, qual é a minha compreensão de tudo que acontece no meu presente?
E a partir disso também pensar a importância de mantê-las transparentes, né? De todos esses desafios, de todos esses elementos que estão presentes na nossa vida hoje. E a partir disso também harmonizar as habilidades e converter a ansiedade em energia positiva. Harmonizar as habilidades é pensar quais são as suas habilidades hoje, no que você é bom. Então, a partir disso, você pensar e concentrar suas energias nisso que você tem certeza que você é muito bom ou muito boa. Então, considerando essas suas habilidades, você aí consegue ou conseguirá conter a sua ansiedade, né? Que é o medo, as dificuldades, e pensar que você sim é capaz de superar tudo isso. Com isso, nós também vamos para o próximo passo, que é a clareza, né? Significa simplicidade e foco no que realmente interessa. Então, você tem habilidade, você tem a compreensão da sua realidade, você tem a visão do que você quer para o futuro. Então, com tudo isso, você terá clareza, né? E o foco, você tem certeza, você saberá qual é o caminho que você precisa percorrer aí para alcançar os seus objetivos. Então, você vai focar no que realmente interessa, né? Que é a necessidade de aplicar a sua energia onde for mais eficaz. Então, se você sabe da sua habilidade, no que você é bom, no que você é boa, você vai conseguir aplicar melhor as suas energias naquilo que realmente lhe interessa. Agora vamos para a segunda coluna. Vou subir aqui um pouquinho e me posicionar do outro lado, tá? Para que vocês consigam visualizar melhor. Então, vamos lá. Temos ainda a adaptabilidade. O que significa isso? É a capacidade de harmonizarmos nossos interesses em relação às condições reais. Então, sabendo qual é o meu objetivo, eu tenho um interesse. Que interesse é esse? Então, eu vou concentrar minhas energias, né? Aquilo que eu sou boa, aquilo que eu sei fazer, que eu faço melhor. E vou harmonizar todas as minhas ideias aí, tudo aquilo que eu sei fazer de legal, de melhor, e para aquilo que eu realmente quero. A gente já falou isso mais anteriormente. Agora, lá no meio do parágrafo, mais ou menos, está escrito assim, olha, além disso, agilidade, flexibilidade, resiliência, inovação e pensamento crítico são outras das características necessárias para conseguirmos realizar com sucesso nosso projeto de vida neste mundo de multiplicidade e constantes transformações. Então, você precisa ainda ter flexibilidade. O que significa isso? É mudar conforme a necessidade. Ah, professora, eu sou uma pessoa inconstante? Não, o mundo é inconstante, né? As coisas são inconstantes, nada é definido e pronto. As coisas podem se modificar o tempo todo, especialmente nesse momento em que estamos vivendo de muita volatilidade, ou seja, de muita inconstância, né? As coisas mudam o tempo todo. Então, a partir disso, eu vou me adaptando, que seria, então, flexibilizar, né? Me inovar meu pensamento crítico, as minhas ideias, para poder, então, me adaptar aí a essas realidades que vão se modificando o tempo todo. Então, feito isso, né? Pensado nessas situações todas, aí a gente tem uma atividade. A atividade é essa que está logo aí abaixo, tá? À direita de vocês. Atividades reflexivas. Então, vocês precisam copiar e responder no caderno essas 3 questões aí, tá? As questões, eu vou ler aqui. Então, esclarecido um pouco aí sobre essas 4 palavrinhas que a gente trouxe aí para refletir, que é visão, compreensão, clareza e adaptabilidade, nós temos aí uma atividade, né? Que é atividades reflexivas. Está aí ao finalzinho da sua atividade à direita, né? Copie e responda em seu caderno. Então, aí está o Projetando o Futuro. Essa é a atividade que vocês terão que desenvolver hoje, tá? Então, acompanhe aí e prestem atenção. Como essas características do mundo atual, né? Volatilidade, que eu acabei de explicar para vocês. O que seria volatilidade? Volatilidade, perdão. São as inconstâncias, né? As incertezas, as mudanças, as constantes transformações que a gente tem no nosso dia a dia no mundo e também, obviamente, as interferências dessas mudanças em nossa vida. As incertezas, como também já falamos, né? Como tudo isso que não é certo, que agora é uma coisa, daqui a pouco pode ser outra coisa, especialmente no momento em que estamos vivendo de pandemia. Então, e a ambiguidade, né? Que é o duplo sentido, então vai depender do contexto das situações. Como tudo isso, né, com base nessas 4 palavrinhas que a gente falou agora há pouco, falamos um pouquinho de cada uma delas,
como isso vai interferir aí na sua vida, como isso vai influenciar na sua vida no futuro, no seu futuro pessoal e profissional. Depois a questão 2. A indefinição, ou seja, as incertezas, o excesso de informações, né, são constantes as mudanças das informações. E transformações contínuas, né? Transformações contínuas quer dizer aquilo que acontece diariamente, todas as mudanças que acontecem aí no dia a dia, no mundo e como isso interfere em nossa vida. Certamente impõe desafios para o nosso futuro, é fato, tudo isso, né? A indefinição, o excesso de informações, as transformações contínuas impõem, é fato, elas impõem transformações para o nosso futuro. Mas será que elas também podem abrir possibilidades? Então, que possibilidades são essas? Quando a gente fala de possibilidade, nós falamos aí também do que pode ser positivo, né? De como isso pode influenciar de forma positiva em nossa vida, nosso futuro. O item 3, a questão 3. Visão, compreensão, clareza e adaptabilidade. São características necessárias para formularmos e realizarmos nosso projeto de vida. Então, a gente já falou isso também lá na adaptabilidade, né? No item adaptabilidade. Isso é fato também, né? São características necessárias aí para a construção do nosso projeto de vida. Agora, que outras, aí esta é a pergunta, que outras características você diria que são indispensáveis para superarmos as dificuldades e para aproveitarmos as possibilidades que o mundo nos oferece? Então, a gente falou que o mundo que nós estamos vivendo um mundo inconstante, né, de mudanças e transformações o tempo todo, de incertezas. Nós falamos da complexidade, né, desse momento, de dizer que não é um momento fácil, e como, além de tudo isso que a gente já falou aí, de compreensão, clareza, adaptabilidade, que outras características vocês acham que são necessárias, indispensáveis para superarmos as dificuldades? E aí cada um vai falar a partir da sua realidade. Qual é a dificuldade que você tem e como você pode superar isso, né? O que seria necessário para que você possa superar isso, tá certo? E aproveitar as possibilidades que o mundo nos oferece. Então a gente falamos aí que o mundo está em constantes transformações. Então como nós podemos aproveitar essas transformações para abrirmos portas, abrirmos possibilidades de melhoria aí para o nosso futuro. Essa é a nossa atividade de hoje. Quem tiver dúvida, retoma o vídeo. Se ainda assim não for suficiente para esclarecer as dúvidas, procure aí no particular suas professoras, tá bom? Lembrando que nós estamos à disposição, essa é a nossa função, fazemos isso com o maior prazer. Mas lembre-se também que vocês precisam nos procurar aí no nosso horário de atendimento, que é até meio-dia, porque à tarde atendemos outras turmas, tá certo? Fiquem com Deus, caprichem na atividade. Na hora de encaminhar, lembre também de se identificar a sua atividade, tá certo? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até mais!